Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos seguir aqui com o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta, né, do Evangelho, na forma como foram colocadas ali. E eu vou retomar um pouquinho da semana passada só pra gente pegar assim, né, o bonde do que o Paulo tá falando. Então ele tá dizendo assim, ó: porque tenho para mim que a Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. A gente leu até essa parte na semana passada, né? E aqui uma reflexão a mais do que a gente já estava falando é que, assim, às vezes a gente escuta as pessoas falarem sobre Paulo, ou a gente faz isso mesmo com as figuras que foram consideradas santas, seja dentro do cristianismo, dentro de outra religião, como se elas tivessem ali um privilégio. E aqui a gente vê o que Paulo está falando. Ele está dizendo e mostrando que para ele conseguir fazer toda essa conexão e passar a sua mensagem, essa coerência, com essa força, com essa coragem, ele paga um preço bem alto, né? Olha o que ele vai continuar dizendo: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, né? Ele sempre foi tecelão. Depois que ele se converteu ao cristianismo, teve ali até uma sugestão do Gamaliel, e ele voltou a tecer, que foi uma profissão que o pai dele ensinou para ele na juventude, e quando ele estava em Jerusalém, ele tinha outra profissão, né? Que é ser um doutor da lei, um estudioso, né? Digamos assim. Mas nesse momento que ele realmente se torna cristão, a partir desse momento, ele volta, né, com a sua profissão. E ele sempre trabalhou. Então, ele fala: nos afadigamos, né, nos cansamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Até aqui ele falou bastante do todo o sofrimento que ele passa, mas a partir de agora ele vai colocar isso num lugar muito forte, muito interessante, que é o que ele faz com isso, em termos de dar sentido para isso, né? Então ele diz: somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então, assim, ele está dizendo que, embora ele viva todos esses sofrimentos, ele agradece, ele abençoa Deus, ele fala bem de Deus, e sofre com isso, e sabe que ele é uma escória, né? Então ele não fica orgulhoso, ele não se sente melhor do que os outros. Isso daqui é fantástico, né? Para nos mostrar um caminho. Ele está num esforço imenso, ele sofre, mas sem se afastar de Deus, porque não se revolta. E ele sabe o tamanho dele. É isso, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem potências, né? Todos nós temos potências e limites, e muitas vezes a gente fica ou fechado muito nos limites e fala: eu não consigo, eu na minha ignorância. Ou seja, a gente tem uma humildade excessiva que nos limita a vida, ou a gente vai para o outro lado, que é se achar mais, né? Não, eu sou muito mais que os outros, porque olha só, eu consigo fazer coisas que os outros não conseguem, né? E isso também nos ilude. E aí ele está falando exatamente disso, ó, justamente para aquele grupo. Ele fala: não escreva essas coisas para vos envergonhar. Então ele não está falando disso para as pessoas se sentirem mal, sentirem vergonha, né, ou constrangidas. Mas ele diz assim: ó, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Admoestar significa corrigir, né, dar uma bronca, dar uma orientação, mas com o fim de corrigir, né? Nós, quando adultos com crianças, quando estamos na posição de cuidado e de educação, a gente faz isso, fala: opa, isso daqui não, por causa disso, por causa daquilo. É isso que ele está fazendo, né? Está explicando a situação. E ele né, dá mais detalhes aqui, ó. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gereis em Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, ó, vamos voltar aqui, que acho que tem bastante coisa, né? Ele fala assim, ó: ainda que vocês tenham, né, um monte de servos em Jesus,
vocês não teriam muitos pais, porque eu tô ensinando para vocês. Ele está falando isso com todo carinho, com toda humildade. Não essa humildade que limita, mas a humildade que se olha no espelho, né? Eu vos gerei em Cristo. Eu trouxe para vocês a mensagem do Cristo. Então, vocês têm que imitar, né? E aí ele ainda dá mais uma dica aqui, ó. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam, aqui ele está dando a bronca, ensoberbecidos, ou seja, orgulhosos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, é como se as pessoas falassem, ele não vai vir mais mesmo, né? E aí elas se perdem nisso de se achar melhor do que os outros e assim vai. E ele termina. E assim, termina essa parte, né? Porque a carta continua. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele tá bravo aqui, né? Ele tá falando, como é que eu vou chegar aí com vocês, né? Vou ter que ficar dando bronca, porque vocês estão perdidos na vaidade, no orgulho, nas dissensões, né? Nas briguinhas. Ou eu posso ir tranquilo? Vocês estão precisando de bronca? É isso, né? Ele tá falando ali com uma comunidade muito querida. E aí aqui a gente acaba esse capítulo, né? Que é o capítulo 4. Semana que vem a gente começa o capítulo 5. Lembrando que essa divisão é toda feita depois, né? A carta é uma carta fluida. Mas a gente segue.